Você já se perguntou a razão de Jesus usar parábolas para falar com os seus ouvintes? Não sai daí que eu te conto e já compartilha esse vídeo com alguém. Esse é o canal Desenhando a Bíblia, seja muito bem-vindo por aqui. Meu nome é Patrícia Jacob e muito prazer. Se você chegou por aqui e ainda não se inscreveu no canal, já clica aí no botão vermelho e inscreva-se para você não perder mais nenhum estudo bíblico e crescer cada vez mais em conhecimento da Palavra de Deus, combinado? Bom vídeo! Nos seus 3 anos de ministério terreno, Jesus decidiu contar a mensagem mais importante da história da humanidade em parábolas. Uma escolha que tem intrigado muitos ao longo dos séculos. Mas afinal, o que é uma parábola? Se você já leu pelo menos um dos evangelhos da Bíblia, com certeza você já se deparou com uma delas. O termo parábola vem do grego, que significa pôr as coisas lado a lado. Elas são narrativas curtas que utilizam situações e personagens do cotidiano para ilustrar verdades espirituais e morais profundas. Elas servem tanto para provocar a reflexão, quanto para desafiar os ouvintes a uma introspecção mais profunda, revelando aspectos do reino de Deus de maneira acessível e envolvente. Utilizando imagens simples e memoráveis do cotidiano, como reis, servos, casamentos, vida no campo e pescaria, as parábolas comunicam verdades complexas. Mas não pense você que as parábolas são apenas historinhas de crianças que Jesus contava para facilitar a vida dos seus ouvintes. O seu significado no grego é muito mais amplo. Ele transmite também o sentido misterioso de provérbios ou ditos, cujo significado não está na superfície. Uma parábola precisa ser interpretada. Ela em si mesma é apenas uma história ou imagem. O desafio é se aprofundar em seu real significado. Por isso, é um dos gêneros literários da Bíblia mais difíceis de ser interpretados. Pode parecer fácil para um novo pregador pregar uma parábola, mas os pregadores mais experientes sabem o desafio que é devido suas complexas formas de interpretação e a necessidade de conhecer muito bem o contexto histórico e cultural da época. As parábolas têm um duplo propósito: revelar e ocultar. Para aqueles que estão espiritualmente despertos, as parábolas desvendam os segredos do reino de Deus de maneira profunda e transformadora. No entanto, para aqueles que não estão preparados para receber essas verdades, elas permanecem como histórias confusas. Esse método não apenas desafia as expectativas comuns, mas também mostra o amor e a graça radical de Deus, questionando as crenças religiosas e sociais. As parábolas são principalmente associadas ao Novo Testamento. No entanto, o conceito de parábolas e histórias ilustrativas também aparecem no Antigo Testamento, embora não com a mesma frequência ou estrutura encontrada nos ensinamentos de Jesus. Olha só alguns exemplos do Antigo Testamento que se assemelham a parábolas. A parábola de Natã para Davi. Sim, o profeta Natã conta a Davi a história de um homem rico que, apesar de ter muitas ovelhas, toma a única ovelha de um homem pobre para preparar uma refeição para um viajante. Essa história é usada para confrontar Davi com o seu pecado com Batseba e Urias. Outro exemplo é a canção da vinha. Isaías conta a história de uma vinha que, apesar de ser bem cuidada, produz uvas selvagens. Esta parábola é uma metáfora para o povo de Israel e o julgamento que virá sobre eles devido à sua desobediência. E o último exemplo que eu quero te dar é a árvore e os espinheiros. Jotão conta uma parábola sobre as árvores que desejam ungir um rei sobre elas. As árvores nobres recusam e os espinheiros são escolhidos. Esta história é usada para criticar a escolha de Abimeleque como rei. As parábolas do Novo Testamento desempenham um papel crucial no ministério de Jesus e aparecem nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Apesar de João usar alegorias e metáforas, no seu evangelho não encontramos parábolas como nos demais.
Jesus explica que aos discípulos foi dado o privilégio de conhecer os mistérios do reino dos céus. Esse método serve como um filtro para revelar a verdade apenas para aqueles preparados para recebê-la, e como um ato de julgamento para aqueles que rejeitam a mensagem, conforme citado em Isaías 6, de 9 a 10. As parábolas são projetadas para comunicar verdades profundas, de maneira que os verdadeiros discípulos possam entender, destacando a importância da disposição do coração em relação à recepção da verdade divina. A revelação dos mistérios do reino de Deus é uma dádiva divina, e as parábolas se tornam como um teste de receptividade espiritual. Aqueles que andam com Jesus e têm o coração aberto e buscam entender são iluminados, enquanto os que são indiferentes ou hostis permanecem na escuridão. As parábolas de Jesus estão enraizadas no contexto histórico e cultural de Israel. Elas frequentemente desafiavam as expectativas populares sobre o reino de Deus e provocavam uma resposta. As parábolas não eram apenas ensinamentos morais, mas também declarações proféticas sobre a nova realidade que Jesus estava inaugurando. Elas desconstroem as suposições religiosas e sociais, convidando os ouvintes a uma nova compreensão do reino de Deus. Uma vantagem das parábolas era a facilidade de memorização, pois são geralmente curtas e baseadas em situações comuns, o que facilita a memorização e a transmissão oral. Isso era especialmente importante em uma época em que a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever. Como eu disse, Jesus falava em parábolas para revelar os mistérios do reino de Deus de maneira que provocasse reflexão, desafiando as expectativas e chamando seus ouvintes a uma nova forma de vida. As parábolas continuam sendo uma fonte rica de ensinamento e inspiração, convidando-nos a explorar mais profundamente as verdades do reino e a vivê-las em nossas vidas diárias. As perspectivas de estudiosos sérios e comprometidos nos ajudam a entender a profundidade e a riqueza desse método de ensino de Jesus. Ao estudarmos as parábolas, somos chamados a um relacionamento mais profundo com Deus, a uma autêntica vivência do Evangelho e a um compromisso renovado com a missão de Jesus em nosso mundo. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like. E se você, sua empresa ou a sua igreja precisa de um vídeo nesse formato, solicite um orçamento comigo através do e-mail, que também é o Pix do canal para contribuições, desenhandoabibliabr@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima!